Falar do Carnaval do Rio de Janeiro, já falamos sobre a chegada dos negros ao Brasil, passamos com vocês até o cais do Valongo, mas antes estivemos na Praça 15, onde foi a grande entrada da escravidão aqui no Brasil. Depois fomos do Valongo até a Pedra do Sal, onde os negros eram levados para carregando sal e bater lá, quebrar as pedras e depois comercializar, onde também acabavam sendo vendidos. Mas para chegarmos nas grandes escolas de samba, que são o grande atrativo do Carnaval de Janeiro, primeiro nós temos que chegar lá atrás. Então existem coisas tipo assim, olha, nós tivemos uma herança de Portugal, aí eu estou falando de 1840 a 1850, a herança que nós temos é de algo que chamava-se Zé Pereira. Foi atribuído a ele, mas não há assim, um assertivo, não há algo que possa dizer garantindo que esse Zé Pereira era um português que pegava qualquer instrumento que pudesse virar percussão, fazer barulho, né? Tipo hoje um surdo, e saía pelas ruas do Rio de Janeiro, mais especificamente o centro da cidade, mais à frente um bairro chamado Castelo, e fazendo o seu barulho, fazendo o seu carnaval sozinho. Esse é o Zé Pereira. Há controvérsia com relação se foi realmente esse Zé Pereira, que tinha o nome final José Paredes e um monte de sobrenome junto, que fazia esse tipo de situação, mas de qualquer forma, uma herança portuguesa de se brincar o carnaval. Mas tem que passar, além do intrudo, nós temos que passar também pelos ranchos. Os ranchos eram organizações que tinham um espírito carnavalesco, só que tinham o seguinte, eles já contavam com o rei momo, contavam com a rainha, mas tinham instrumentos de sopro. E tinha também o que a gente podia chamar, o que hoje é proibido na escola de samba, tanto o sopro quanto o teclado. Eles tinham essa levada. Eram marchinhas e que eram mais lentas, como são as marchinhas lentas usadas nesses cordões. O cordão era algo um pouco marginalizado, era algo que era atribuído toda a classe operária, né? Mas nós tínhamos as grandes sociedades, como diz o nome das grandes sociedades, aí estão falando também da chegada, isso um pouco misturado, final do século XIX, começo do século XX, e essas organizações chamadas grandes sociedades já tinham um teor diferenciado. O que eles usavam? Usavam carros alegóricos. Carros alegóricos disputavam entre si, já eram mais bem vestidos, era aristocracia. De verdade, eram fazendeiros bem-sucedidos, profissionais liberais também bem-sucedidos, pessoas mais bem afortunadas que se reuniam na época, tipo um clube inglês. Os homens se reuniam, iam lá para beber, para jogar carta e tinham como mote final as organizações do carnaval, mas, de verdade, iam para toda essa confraria, tratavam também desse carnaval. Só que eram a elite, eram estilizados, então eles se contrapunham ao que nós tínhamos dos ranchos. As grandes sociedades apareciam já com carros alegóricos, disputando uma entre as outras. Algo interessante desses nossos cordões e de algo chamado intrudo, que eu não falei para vocês, a questão do intrudo era uma reunião de pessoas que pegavam água de limão, água suja, saco com areia, o que pudesse achar que aquilo era engraçado e tacavam umas nas outras. E isso dava muita confusão. E resultado, esse intrudo gerou preconceito com relação aos ranchos, que por estarem vestidos basicamente ou de índios, ou se traziam de índios, ou então eles se vestiam também de uma forma não muito elegante. Não chegava o maltrapilho ou esfarrapado, mas era uma roupa não muito elegante. Então eram marginalizados. Esses ranchos, para desfilarem, essa moçada, eles tinham que ter licença, se não tivessem, eram presos imediatamente. Se estivessem armados, presos também. Se tivesse alguma denúncia contra eles, principalmente na época, senadores faziam denúncia, prendiam todo mundo, ao contrário dos ranchos das grandes sociedades. Então, quando haviam as brigas, e as brigas eram constantes, o negócio não era fácil, eram brigas para valer, era todo mundo para a cadeia. Cada vez que saía no jornal, piorava a imagem daqueles que frequentavam esses ranchos. Mas o grande mote dessa história é que um jornal, na época, tentou melhorar tudo isso, passou a fazer concursos. O que ele queria? Elitizar um pouco essa cultura. As pessoas adoram o carnaval, adoravam esse festejo. As pessoas, ao mesmo tempo, tinham medo da briga, da confusão. Os estandartes, o que nós vemos hoje de porta-bandeiras, eram disputados nessa época. Quem pegasse aquele, ganhava do outro, prejudicava. Então imagine vocês as confusões, as brigas que davam para cada um tentar roubar o estandarte do outro, achando que estava brincando um carnaval. Era algo quase marginal, era algo violento que dava, apesar de todo encantamento se estar pulando, brincando, o medo de se participar desses festejos. Passa a história do nosso carnaval pelo intrudo, passa pelo Zé Pereira,
passa pela grande sociedade, passa pelo rancho, passa pelos cordões e o cordão que nós vamos chegar daqui a pouco, o cordão da bola preta. Não é cordão do bola preta, é o cordão da bola preta. Quem não chora não mama, segura meu bem, a chupeta. Lugar quente é na cama, ou então no bola preta. Quem não chora não mama, segura meu bem, a chupeta. Lugar quente é na cama, ou então no bola preta. Tem no bola meu bem, Tem no bola meu bem, uma alegria infernal. uma alegria infernal. Todos são de coração, Todos são de coração. foliões do carnaval sensacional. Quem não chora não mama, segura meu bem, a chupeta. Lugar quente é na cama, ou então no bola preta. Tem no bola meu Tem bem, no bola meu bem, uma alegria infernal. uma alegria infernal. Todos são de coração, Todos são de coração. foliões do carnaval sensacional. Quem não chora não mama, segura meu bem, a chupeta. Lugar quente é na cama, ou então no bola preta. Mas tem no bola meu bem, Tem no bola meu bem, uma alegria infernal. uma alegria infernal. Todos são de coração, Todos são de coração. foliões do carnaval sensacional. Quem não chora não mama, segura meu bem, a chupeta. Lugar quente é na cama,